observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango, bioma dos curiangos é o nome desse. Alô, alô, minha gente, salve, salve. Já estamos no ar aqui com mais essa live maravilhosa, Maturação e seus segredos, os caminhos possíveis que nós vamos apresentar aqui, diferentes experiências de pessoas que fazem a maturação de mel, comercializam mel, gente que está começando agora. Então, nós estamos aqui com bastantes possibilidades interessantes que nós vamos mostrar para vocês, tá? Vamos aqui dar as boas-vindas, inicialmente, ao grande Adailton Gonçalves Pinheiro, que é o presidente da Associação dos Meliponicultores do Espírito Santo. Não podemos deixar também de dar as boas-vindas ao grande Vieira da Mota, né? O grande português, que está aí no Espírito Santo, aí, ó, firme e forte. E tem também aqui o Davi Pereira, da Embrapa Jaguariúna. Grande Davi. Muito bem, minha gente. O que é que nós vamos fazer hoje? Qual que é a estratégia hoje que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de experiências, de processos de comercialização com mel maturado de abelha sem ferrão. Nós temos duas experiências bastante fortes que vamos ouvir. São estratégias diferentes, formas de conduzir o processo diferente. Então, é bom vocês entenderem um pouco dessas estratégias. Elas servem propósitos diferentes. E temos também uma experiência de que quem está começando, está naquela fase aí de experimentar o processo, está vivenciando expectativas e vai falar um pouco também dessa experiência, né? Então, vamos apresentar aqui os nossos debatedores, né? Vou chamar inicialmente aqui o Guilherme Aguirre, de Campinas. E aí, Boa Guilherme? Noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou Guilherme, sou biólogo, meliponicultor e tenho trabalhado um pouco aí fazendo umas feiras, divulgando aí nossas abelhas nativas e os seus produtos, né? E depois vou compartilhar com vocês aí um pouquinho da minha experiência. Agradeço aí o convite, Murilo. Tudo bem, Guilherme. Grande prazer tê-lo aqui com a gente aqui, sempre, né? E vamos também estar aqui com a gente o Yuri Pereira, da Nativas do Pará, né, que também aqui vai fazer a sua grande experiência aí. Olá, meus amigos. Olá, meus amigos. Aqui é o Yuri Pereira. Eu sou um investidor em meliponicultura. Alguém já ouviu falar nisso? Então, agora já vai passar a conhecer. Meu nome é Yuri Anderson Souza Pereira. Na verdade, eu sou arquiteto. Mas também eu me enveredei pela meliponicultura a partir de 2016, quando eu comprei a minha primeira caixinha de uruçu. Muito bem, Yuri. E é isso mesmo que a gente quer ouvir, é de uma pessoa que tem a visão de negócio, tem a perspectiva de negócio, né? Porque nós precisamos conciliar a conservação, né? É possível conciliar conservação e negócio? Eu acho que é possível, sim, né? Então, nós vamos ver essa experiência do Yuri aí, e para a gente discutir e ver o que nós podemos tirar, né, das perspectivas aí. Mas, inicialmente, eu gostaria de ouvir primeiro a possibilidade de uma quarta pessoa, que não sei se vai comparecer aqui ainda, que é a Fátima
da comunidade de Preazinho, em Belágua, no Maranhão. É uma liderança comunitária importante que trabalha com a comercialização do mel mirim, mel maturado de mirim, e ela pode falar um pouco também da sua experiência, da experiência da comunidade, mas eu não sei se vai ser possível a presença dela, porque ela está participando do evento comunitário e ela não me garantiu se estaria a tempo presente, não sei. Mas vamos deixar rolar, né? Se ela aparecer, ótimo. Tá? Vamos, por enquanto, ficar nós três aqui. Vamos iniciar a conversa aqui, conversar com o Guilherme, né? Porque eu, pela Meliponina, e o Yuri, pela Ativos do Pará, tem muito para falar, muita coisa para falar, então nós vamos deixar isso para o final e ouvir o Guilherme, que é uma pessoa que está começando agora, que tem boas expectativas, entendeu? Eu acho que tem várias pessoas que estão aqui assistindo que também tem essa mesma situação, vai saber um pouco como é que ela sente dessas possibilidades com o mel maturado, tá? Então vamos deixar ele falar aqui, dar a sua mensagem aqui. Então, beleza, gente. Eu sou meliponicultor, eu estou criando abelhas há 3, 4 anos em casa, e comecei com uma caixinha de jataí, fui aumentando e comecei a pensar numa produção, até cheguei a pensar na produção de mel das abelhas nativas para venda. E tive esse conhecimento de que o mel das abelhas nativas fermenta e que para a gente vender, ter esse produto envasado de uma forma duradoura, né, que ele fique conservado, a gente precisa fazer algum processo de conservação, e um deles é a maturação, e isso me instigou. Eu comecei a estudar, fui procurando informações na internet e resolvi fazer o curso do Murilo, né, e foi muito bom fazer o curso, aprendi muito, né. Murilo é uma das pessoas chave aí nessa descoberta, né, ou pelo menos na divulgação da maturação do mel nos meios científicos, mas que é uma sabedoria já tradicional, que já era feita, né, pelos povos tradicionais de uma certa forma. E eu ainda não fiz nenhuma maturação em si de mel. Eu já comprei agora uns equipamentos, um balde para fazer a maturação de um mel in natura, que eu estou para receber de um fornecedor. Eu não tenho produção própria para fazer essa maturação ainda. E então comprei um balde, um fermentador desses de cerveja, comprei uma válvula airlock, e vou começar em breve a fazer. Eu tenho trabalhado bastante com a parte de educação ambiental, de conscientização das pessoas em relação às abelhas nativas, à conservação da biodiversidade, à conservação das nossas espécies, e acho fundamental a gente trabalhar também com a valorização dos meliprodutos, né, dos produtos que são oriundos das abelhas nativas, pois fortalecer essa cadeia é benéfico tanto para as comunidades quanto para a natureza, né? É uma conservação da biodiversidade que a gente faz, a gente está ajudando as pessoas a preservarem a natureza, porque o meliponicultor, ele precisa ter a floresta em pé, né? Para ele, não adianta se cortarem toda a floresta e plantarem soja em volta, que ele não vai ter mel. Então, ele também é um guardião da floresta, né? Então, eu acho muito importante a gente conscientizar as pessoas em relação à existência das abelhas nativas. Muitas pessoas nem sabem, né, das abelhas sem ferrão, e que elas têm produtos maravilhosos. Então, eu tenho feito algumas feiras, faço algumas oficinas em casa, e nas feiras, as pessoas sempre me perguntavam, e o mel? E o mel? Eu nunca tinha o mel para vender. Então, eu comecei a comprar mel de fornecedores e revender aqui, né? Então, por exemplo, eu comprei já o mel do Yuri para revender aqui em São Paulo,
Mas sempre em pequena escala, não com escala comercial, de deixar em várias lojas. É assim, ó, eu tenho minha banquinha ali, eu converso, eu chamo para minhas oficinas, vendo alguma coisa nas feiras, e quando as pessoas vão fazer as oficinas em casa, elas acabam provando, né, descobrindo essa diversidade de sabores, e quem quiser pode comprar o mel que eu tenho lá, né? E para essas pessoas, sempre trazendo essa informação de como o mel é produzido e o que acontece com esse mel, que ele tem esse processo de fermentação natural. Então, eu ainda... E o mel que eu comprava em natura, que eu comprei em natura, eu já sabia desse processo de fermentação natural, e ele vem e fica espumando, né? Então, o que eu fazia? Eu deixava esse mel num ambiente escuro, né? E fazia aquele processo de abrir a tampa da garrafa uma vez por semana, né? Só para liberar o gás, deixar o gás sair um pouquinho, sem deixar o gás entrar, e ia mantendo ele ali naquele cantinho lá, no lugar escuro. Mas o que aconteceu? Porque assim, quando eu comprei dos fornecedores, comprei um mel maturado, um mel desumidificado, e esse mel in natura, teoricamente, não era para eu vender. Teoricamente, eu iria esperar ele ficar maturando. Mas acabou o meu estoque dos meus mel, está tendo uma saída muito boa aqui, o mel aqui em Campinas, onde eu moro. As pessoas ainda estão descobrindo sabores nas feiras, eu sempre levo a degustação para as pessoas provarem o mel, né, ver como é diferente o sabor entre as espécies, né, e então eu acabei vendendo esse mel antes dele chegar na maturação, no estágio, né, de estabilização aí da fermentação, né, mas eu não vendia ele como mel maturado, né, eu vendia ele como mel in natura. Ele ainda não tinha alcançado, então, se não deu 3 meses ou 6 meses de maturação, para a gente chamar ele de maturado. Mas para esse próximo lote que eu estou para receber, esse sim eu vou deixar ali bem guardadinho durante pelo menos 6 meses, com todo o cuidado, e para continuar aí entregando um produto de qualidade para as pessoas, né? Eu acho que essa aí a minha experiência que eu tinha para compartilhar com vocês. Beleza, Guilherme. Uma coisa que eu acho que a questão do mel in natura, ele é bom, né? O mel tudo que é in natura, né? Que você adquire é o melhor, né? O produto é melhor, é natural e tal. Mas assim, aquela história assim que você não pode guardar, você não pode viajar com ele, você tem todo aquele problema da dificuldade, né? E uma coisa que nós temos, inclusive, que como o mel ele é muito procurado para tratar de problemas respiratórios, né? Ele tem uma vantagem no caso do mel maturado, é que, por exemplo, aqui no Maranhão, né? Acontece aqui no Maranhão o seguinte: a colheita de mel se encerra em dezembro, tá? Grande parte da colheita é outubro, novembro, dezembro. Aí vem as chuvas, chove bastante, você não consegue, o pessoal não consegue mel, dificuldade de achar mel. E aí chega mais ou menos abril, maio, muda a chuva, os tempos mais frios, as pessoas começam a ter problema respiratório. E vão atrás de mel. E aí não consegue achar o mel de tiúba. O que aparece? Aí que entra no mercado o mel maturado. Eu estava guardadinho, no estoque lá, preparado. Aí as pessoas... É aquela questão, jogo do mercado, né? Começa a procura pelo mel, você tem para oferecer. Né? Então, sim, tem essas possibilidades. E o meu interesse, né, Murilo, não é ser um comerciante de mel, né? De sair vender o mel né? O meu interesse é isso, é apresentar para as pessoas e vender aqui nessa pequena escala, né? Aqui na feirinha que tem no meu bairro, né? Nessas oficinas que eu vou em casa. Então, assim, eu coloquei lá no site para vender, porque tem algumas pessoas que pedem, mas, assim, eu vendo pouquíssimo online. O que eu vendo mesmo é aqui nas feirinhas. Por quê? Porque a pessoa tem que provar o mel para saber, né, que o mel é diferente, que é bom e que tem aquele valor, porque
né? Ele é produzido numa escala totalmente diferente, totalmente artesanal, né? Que tem uma complexidade de sabores aí, então, né, é indescritível a gente conseguir mostrar isso tudo para a pessoa se ela não prova o mel, né? Então, quando ele prova ali, aí eles acabam gostando e comprando. Uma coisa interessante que você está falando, o que eu vou falar agora sobre a meliponina, ela está mais ou menos numa situação, a sua situação, que quer fazer a venda local, e a situação do Yuri. Por isso é interessante a gente fazer essa comparação. Uhum. Tá? São formas diferentes de você querer disponibilizar o mel. Né? O Yuri vai falar da experiência dele aí de comercialização, né? Focando a questão da comercialização do produto que ele comercializa, mas tem um caso da meliponina, eu vou falar agora um pouco escrevendo sobre isso, que tem exatamente essa pegada que você está falando, né, que você vende no produto localmente, né, e vai destacar a qualidade dele para as pessoas conhecerem, né, e é produto de varejo, né, enquanto que o do Yuri é atacado. E deixa eu contar, né? Eu acho que até um dos responsáveis por eu aprender um pouco sobre a maturação do mel foi o Yuri, porque quando eu comprei o mel dele, assim, eu já tinha tomado mel de abelha nativa sem ferrão de outros lugares, uma vez que eu fui lá para o Amazonas e comprei lá numa vendinha de uma comunidade, sabe? Um melzinho na garrafa de água, sabe? Essas coisas. Mas, quando eu comprei o produto do Yuri, já vinha com uma descrição falando o que é o mel maturado. O mel maturado é isso, demora tanto tempo. E aí eu falei, nossa, não fazia ideia, né, que o mel da abelha nativa sem ferrão fermentava. E que isso era normal e que a gente podia se beneficiar com esse processo, né? E aí depois eu comprei uma vez o mel do Yuri para mim, para o consumo. A próxima vez eu comprei um pouquinho mais e dei de presente para os amigos, no final do ano, família, né, e tal, pus um pouquinho para cada um no vidrinho e dei. E aí depois, quando eu comecei a fazer as feiras, vendendo caixinha, atrativo, né, coisas de abelhas, e as pessoas sempre perguntavam o mel, e eu acho que o mel do Yuri foi o primeiro que eu vendi, que eu comprei dele e invasei aqui e vendi porque as pessoas pediam o mel das abelhas sem ferrão, né? E aí, assim, eu já conheci o produto do Yuri, super qualidade. Nas minhas idas para o Pará, eu acho que uma das primeiras, eu combinava com ele lá, ele entregava lá no hotel, quando eu fazia meus trabalhos de construir ambiental, lá para Belém, e a gente combinava dele entregar lá no hotel, e aí depois foi por encomenda, mas o Yuri foi um dos precursores, vamos dizer, que me ajudou a descobrir isso, né, essa questão da maturação do mel na divulgação do produto dele. Legal, cara. Muito bom. Né? Então, o pessoal que, por acaso, tenha também aí passado por essa mesma situação aí do Guilherme, aí, nesse interesse, eu acho que está aí, né? Saber um pouco do que ele tem feito aí, das expectativas dele, né? E para ver como é que começa, né? A entrar nessa seara aí, que eu acho uma coisa bem interessante. E aí, eu vou falar sobre a experiência nossa que nós tivemos aqui. Não sei se todo mundo sabe, mas eu fui coordenador do projeto gigantesco aqui do Maranhão, chamado Projeto Abelhas Nativas, e dentro do processo foi criada uma empresa para comercializar o mel das abelhas sem ferrão. Então, o propósito nosso, diferente do Yuri, né, era o projeto de escoar uma produção de mel para atender comunidades rurais, tá, que eram as produtoras. O foco era trazer a questão das comunidades. Embora essa etapa, que o Yuri vai falar depois, é uma etapa que nós almejávamos também dentro do processo, né? Mas depois a gente acabou encerrando, e aí o Yuri praticamente foi a pessoa que apareceu, que eu conheci agora, inclusive, no curso de maturação, que já deu esse passo, né? Que eu acho que é um passo que a gente já tinha pensado em dar também, pensando nesse processo de venda em maior escala. Porque o nosso caso, sempre para preservar o produto, a gente sempre teve preocupação em fazer produto do varejo. Sempre fomos procurados para venda em grande escala, mas a gente sempre, no atacado, a gente sempre recusou,
porque não tinha quantidade né? Porque a gente focava sempre numa comunidade, poucas comunidades que tinham pouca produção de mel, dentro das condições que a gente achava que devia ser. Então, a produção não era grande assim, então a gente sempre focava em produtos de mesa, né? Então, era sempre no atacado. Então, eu vou falar um pouco agora dessa experiência da meliponina, né? Vou fazer uma apresentação aqui agora. Vou puxar aqui eu acho que dá para entender bem sobre essa fase inicial que nós tivemos, né? E depois vamos combinar com a fase do Yuri, que eu achei bem interessante, tá? Então, a meliponina era a marca desse mel que foi criada, né? Não sei se você sabe que meliponina é um grupo da classificação que foi feito pelo pessoal aqui do Brasil, né? O Silveira et al., né? Coloca a meliponina como grupo, eu acho que é subtribo, que engloba as abelhas sem ferrão, né? Aqui chamava de meliponina. E que pelo Michener, tradicionalmente é chamada de meliponine, né? Então, a meliponina é o nome da subtribo, né? Que foi usado pela marca desses produtos do mel das abelhas sem ferrão, do projeto Abelhas Nativas, tá? Então, já tinham toda a concepção do projeto, a questão da produção, a questão da produção interna das comunidades que estavam no projeto, tinha também a concepção da produção externa, que seria captada para entrar no processo. Esse processo de extração, ele todo acompanhado, todo monitorado. A gente, por exemplo, não pegava mel sem a gente não acompanhasse a extração, né? Tinha toda uma equipe acompanhando a extração, ver se ela estava sendo feita da forma correta. Então, essa produção toda ia para o processamento, era feito em vaso e distribuição, tá? Então, a meliponina ficava com essa parte. A parte de extração e venda ficava com a meliponina. E a comunidade ficava com a parte de cuidar das colônias e fazer produção de mel, tá? Esse é que era o modelo inicial que foi desenhado, tá? O carro-chefe da meliponina era o mel maturado, tá? Desde o início, é questão da comercialização do mel maturado, tá? E a principal missão da meliponina, no caso, era mudar o conceito sobre o mel das abelhas sem ferrão. Porque você sabe que sempre fala de mel, as pessoas vão lembrar do quê? Do mel da abelha africanizada. Então, a gente precisa mudar esse conceito, mostrar o que era o mel da abelha sem ferrão, porque senão as pessoas não teriam condições de avaliar aquele produto e perceber que o preço que é dado por ele, que é comprado daquele mel, realmente vale a pena, porque vão comparar com a ápice, né? Tô com um litro, está custando R$60, mas ali do vizinho eu compro um de mel de ápice por 15. Então, as pessoas tinham que entender essa diferença, tá? Então, a primeira missão da meliponina foi começar a mudar o conceito do mel das abelhas sem ferrão, tá? Para valer realmente no mercado. E aí, qual a estratégia que foi usada? Novo nome, passou a utilizar o termo natimel, para diferenciar o mel das abelhas sem ferrão. De vez em quando até uso. Foi até pensado em nome de marca, depois desistimos, e ficou como natimel, mel de abelhas nativas, tá? Aí o pessoal perguntava, natimel, o que é isso? Aí a gente falava, é o mel da abelha, não sei o quê. Se falar que era mel, a pessoa de cara já pensava que era mel de abelha africanizada. Então, a questão do nome é uma estratégia importante para você diferenciar, dizendo que há uma diferença. As novas embalagens foram importantes, porque a gente começava a sair daquele padrão do mel da abelha africanizada, tinha que mostrar um produto completamente diferente. Então, começamos a desenhar embalagens novas. Então, não sei se vocês já viram, no Monte hoje tem muitas embalagens de mel de abelha sem ferrão, tudo sofisticada, né? Tudo bem, parece perfume, inclusive, né? Exatamente para o diferenciar do mel da abelha africanizada. Focamos no produto de mesa, foi assim, nada disso aqui vai ser vendido em produto bruto, vai ser processado, vai ser trabalhado e vendido em pequenas quantidades. E focamos nas feiras e mercados, tá? Então, era essa estratégia de divulgação que a gente começou a utilizar, tá? Bom, a meliponina foi uma empresa fundada em 2006, tá? Mas que, por questões, a barreira que apareceu no processo de comercialização, a barreira legal foi tão difícil que ela foi extinta em 2015, não tinha condição, né? Mas ainda hoje a gente tem uma dificuldade danada como empresa, né, fazer uma comercialização desse tipo de produto.
então ela não aguentou, madurou de 2006 para 2013, e acabou virando um movimento solidário. A marca ficou e virou um movimento solidário. E a gente plantou o que eles chamam de condomínio de negócios, né? Condomínio de negócios, que é um processo de comercialização que estabelecia um acordo entre os produtores, né, os vendedores, sobre a questão de preços que era dado ao produto, para evitar com que, por exemplo, eu comprava um mel por 50 reais no produtor, chegava lá no sul e vendia por 150, 200 reais. Né? Então, o condomínio de negócio, nesses acordos que foram estabelecidos, as comunidades tinham que ter clareza real do preço que nós estávamos vendendo o produto, para dimensionar exatamente o quanto que elas estavam ganhando isso aí. E entre os produtores, né, foi usado o processo de escambo, nem tudo era dinheiro, era escambo, né, trocava embalagem pelo mel do outro e fazia o processo de escambo, sempre naquela coisa da uma cobrança adicional de 20% de ganho de um sobre o outro, tá? No máximo. Então, esse condomínio de negócio foi estabelecido e foi assim que funcionou, né? De 2013 até 2019, quando praticamente a meliponina ela encerrou sua atividade. Tá? Os pontos de venda e divulgação começou pela internet, acho que desde 2010, já tinha um site na internet, vendendo mel de abelha sem ferrão, né? Focamos nas feiras municipais, estaduais, nacionais e internacionais, porque a gente sempre estava acompanhando com os movimentos comunitários, eles participavam dessas feiras, né? Então havia possibilidade de participar disso. Focamos também nas universidades, divulgando pelas universidades também, as exposições que apareciam e pontos turísticos. Tá? Então, aqui, por exemplo, aqui é um site da Meliponina, onde comercializava o mel, né? É um site focado na venda, mas tinha também toda a questão de contar um pouco da história das comunidades. Observe bem, o nosso foco aqui não era a venda, né? Era a divulgação do produto. A venda era feita, mas não tinha essa questão prioritariamente no comércio. Né? Então, a gente focava mais no que as pessoas estavam fazendo, a divulgação das experiências, etc. Né? Aqui foi a primeira exposição nacional que a gente participou, também que eu estou novinho aí, né? Por 2006, né? Mercado Floresta. Né? A primeira vez a gente participou com os produtos da Meliponina, divulgando esses produtos. Né? Participamos de reuniões, esse aqui é um evento em Brasília, né? Para falar sobre a questão estratégica de comercialização das comunidades. Né? Normalmente, como a gente está trabalhando com comunidades, sempre há indicações, né? Eles indicavam a gente para participar. Aqui outra feira, Terra Madre, que aconteceu em Brasília, 2007. Né? Essa é a Fátima, que provavelmente, não sei se vai estar aqui com a gente hoje, mas ela que é a líder comunitária da região de Belágua, lidera mais de 5 comunidades rurais na produção de mel. Né? Então, esse é um stand de venda da Meliponina. Também participando de feiras simples, aqui é uma feira em São Luís, pequena, importante para as pessoas terem a oportunidade de degustar o mel, provar o mel, como o próprio Guilherme falou, né? É necessário que eles degustem o mel, que eles provem, né? Assim as pessoas vão realmente conhecer o produto. Exposição dos produtos, vários tipos de produtos que a gente poderia comercializar, né? Então, as feiras, usando outros tipos de exposições, né? Aqui é um shopping, né? As escolas, né? Universidades, os alunos conhecendo, né? Aqui estão mostrando os produtos. Exposição, né? As pessoas conhecerem as caixas de abelhas, né? Cada uma das abelhas, uma descrição sobre as espécies. Né? Então, tudo assim, a gente sempre participando desses eventos de divulgação. Né? Aqui já é em Barreirinhas, um centro turístico, né? Os méis também são vendidos com produtos locais, também para os turistas. Bom, e aí na questão da estratégia de venda do mel maturado, a gente usou embalagens variadas, variamos tudo quanto é tipo de embalagem, vários modelos, combinamos o mel com outros produtos das abelhas, né? Então nem sempre era só o mel que a gente estava vendendo, a gente estava divulgando também outros produtos, né, que as abelhas produziam. Associamos ao artesanato identitário, por exemplo, aquelas embalagens, elas foram feitas com palhas de buriti, que é da região das comunidades que produzem. Variamos design, vários tipos de modelos de design, combinamos informações, e fundamental, não só a degustação, mas o conhecimento sobre aquele mel. As pessoas compravam embalagens, tinha informação lá, como o Yuri faz, né?
explicando aquilo ali, é fundamental isso aí, né? E tem esse outro aqui, e valoração dos bens comunitários, né? Sempre destacando a questão que aquele projeto ele tem um caráter social, que as comunidades estão arrecadando X com aquele produto, etc, etc, né? Então, quem está comprando o produto está, de alguma forma, ajudando as comunidades. Então, era assim que a gente fazia a divulgação do mel maturado. Aqui nós temos a primeira embalagem, que é feita com trançado de palha de buriti, da região de Barreirinhas, né? Lá tem uma indústria enorme de artesanato de buriti, né? Então, essas palhas, que chamam de tapete, né? O pessoal usa para fazer os entornos das garrafas, que, num certo sentido, acaba até protegendo o mel, né? Protegendo o mel da luz, né? A gente foi uma das primeiras embalagens. Começamos a usar outros tipos de embalagem, por exemplo, flaconetes, né? Garrafas de 50 ml, garrafas de 250, variamos o padrão de garrafa, modelos de garrafa, né? Então, sempre tinha aí garrafa para tudo quanto é gosto. Flaconetes de 10 ml, flaconete de 20 ml, né? O pessoal vende bastante, né, o flaconete, principalmente em escola, né? Os alunos pegam assim, durante os intervalos, né, das aulas, né? Os alunos pegam aqui, tomar aquilo ali, adoram tomar aquele melzinho, né? Melzinho aí de 10 ml de mel, 20 ml, tá? É o lanche dele, da parada. Outros produtos artesanais, que eu mostrando aqui, né? Isso aqui, ó, usamos uma embalagem de apis, né, tradicional para mel de apis, mas usando uma caixa diferente para proteger da luz o mel, né? Então, assim, a gente trabalhou muito em cima da questão do design, né? Porque como é um produto de mesa, né, sempre procuramos dar diferentes versões. Aqui já é uma experiência, né, de diferentes tipos de mel maturado, diferentes comunidades, né, cada um com um tipo diferente, cada um com um sabor diferente, né? Isso aqui já está na segunda versão de embalagem, né, que a gente passou a usar, porque no caso as garrafas de vidro já estavam ficando caras para você mandar pelo correio. Já, infelizmente, tivemos que substituir pelas garrafas PET, né, mas antes a gente mandava garrafa de vidro. Outros modelos aí, garrafas de azeite, né, padrão de azeite, usado para azeite, com gente para botar mel. Pô, eu achava até esquisito se teria sentido isso. Mas tem, você bota uma coisa diferente, o pessoal já acha interessante, né? Aqui é um kit também, que a gente distribui no Natal, cada um com sabor diferente, né? Combinado com sabonete. Aí depois eu vou falar dos sabonetes artesanais, que a gente também introduziu, né? Aí, então, os componentes, vocês veem que foram sendo acrescentados, né? Vários tipos de modelos, de embalagem, né? A marca também foi desenhada para ter uma boa impressão, né? Um folhetinho aqui, mostrando a foto da tiúba, mas falando mais detalhes dentro do que é a abelha, da importância dela, né? Destacamos essa questão aqui, ó, 45% do faturamento da empresa vai para o produtor, dentro daquela história do condomínio de negócios, né? Deixando claro que não estamos simplesmente aproveitando dos produtores, nós estamos fazendo uma coisa, eu acho que justa, né, de preço, né? Sempre destacando a questão do produto familiar, da agricultura familiar, né? Aqui a questão da história, né, sempre está ligada à questão da história de cada comunidade, né? Tem todo uma vivência de cada um, então a gente escreve mais ou menos as expectativas que eles tinham, como é que eles começaram. Muitas dessas comunidades aqui, muitas delas foram impulsionadas por causa das mulheres, né? Aliás, a maioria das comunidades que foram bem-sucedidas, as mulheres tiveram um papel fundamental no projeto, né? Principalmente as mulheres casadas, né, com filhos, né, que tinham responsabilidade nas comunidades, elas assumiram muito esse papel, né? Então, a gente destaca muito esse poder das mulheres nesses projetos também. Lógico, tem homens também fazem, mas a maior parte das mulheres elas são muito mais engajadas nesse processo do que os homens, né? Porque os homens têm a parte toda da lavoura e tal. Então, aqui mostrando um pouco das diferenças de produtos que nós temos. E aí, nesse processo todo da meliponina, a gente passou por evolução da maturação, né? A gente sempre destacando a questão da tirada do mel
com garrafas de 500 ml, através dos tratores manuais, né? Sempre destacando a questão da higiene, inclusive no envasamento, produto sempre tomando cuidado para evitar contaminação, para proteger o produto, isso é uma coisa fundamental, né? Inicialmente, aí eles eram maturados nessas garrafas de isopor, dentro das garrafas, né? Na primeira fase de maturação, isso já em 2003, as garrafas eram maturadas dentro das garrafas de 500 ml. Depois a gente passou para... Porque depois que a gente viu que não haveria problema nenhum de contaminação de uma garrafa para outra, a gente passou, então, a usar garrafas, dentro do processo todo da hora de extração. Ele é extraído da garrafa de 500 ml, mas era transferido para garrafas de 5 litros, né? Garrafas PET, de água, né? Então, essas garrafas já eram usadas, então, para transporte do mel das comunidades. Passamos a usar a maturação, em vez de ser individual, passamos a usar aquelas mangueirinhas, na segunda fase, 2013, a mangueirinha para fazer com que a escape do CO2, né? Então, a gente tinha esse processo aqui. Então, todas as garrafinhas, para não ter que ficar abrindo as garrafinhas, né? E depois a gente foi para os fermentadores de cerveja, né? Que com airlock e tal, que é a quinta fase, que foi em 2015. Tá? Então, assim, essa mudança foi feita à medida que a gente foi vendo que o processo não era alterado, que o processo, a segurança sanitária era mantida e o processo, se você trabalhasse com lotes, né, de extração, não alteraria o produto não era alterado. Então, a gente passou a usar isso, no final usamos esse processo maior de maturadores de 100 litros até 300 litros. De 50 litros até 300 litros. Né? Aí uma coisa que começamos a incorporar é o sabonete. Começamos a incorporar com o mel com produtos, né? Esse biscoito aqui, por exemplo, feito com mel maturado. Começamos a fazer essa divulgação, né? Mel com frango assado com mel maturado. Começamos a fazer receitas aí, várias receitas de pratos aí para divulgar o produto. Sabonete, né? Passamos a fabricar sabonete, inclusive estimulando as comunidades a produzir, as mulheres da comunidade a produzir sabonete, né? Diferentes tipos de embalagem. Olha só esse sabonete aqui, ele parece chocolate, né? Mas ele é sabonete de glicerina com cerume de abelha, né? Pela proporção que você coloca o cerume, ele vai ficar assim como chocolate ou vai ficar mais claro como café com leite, né? Então, é dependendo da proporção da quantidade de cerume que você coloca no preparo do sabonete. E tem sido bastante atrativo esse produto, as pessoas compram bastante, né? Principalmente as mulheres, né? Que tem esse lado cosmético, né, da coisa, né? Tem também o molho agridoce. A gente começou a fazer uma experiência com pólen desidratado a frio, depois a gente acabou optando pelo molho agridoce, que foi uma etapa depois, porque o pólen, na verdade, o pólen a frio, a produção do pólen, fazer o pólen a frio, acho que tem até uma foto dele aqui, esse pólen a frio, pólen seco, né? E tem uma série de problemas para você produzir ele. É mais complicado, né? É possível, mas é complicado. Então, por questão de facilidade, a gente acabou optando por guardar o pólen em mel maturado, misturar, fica dentro mergulhado no mel maturado, como o pessoal antigo fazia com carne de porco, né? Deixava mergulhado no óleo, né? Então, a gente deixava o pólen dentro do mel. E aí, a gente, com esse pólen no mel, a gente começou a vender pólen, molho agridoce, né? Para usar em salada, essas coisas todas também, teve uma boa aceitação, né? Então é isso, tá? Essa foi a trajetória que nós tivemos da meliponina, tá? E rapidamente, para você ver que foi bastante coisa, foi bastante experiência interessante, né? E a gente parou numa etapa. Qual que era a etapa? A gente tinha concebido uma usina, chamada usina de maturação, ela ficaria instalada no estado do Maranhão.
O processo de capacitação das comunidades para atender às exigências que a gente trabalhava era complicado, porque a gente tinha que capacitar todo mundo e era difícil. A gente achou melhor a gente ter uma equipe treinada que fosse na comunidade fazer extração, né? Então, tinha essa concepção dessa equipe treinada que faria extração. Essa usina seria disponibilizada no espaço de 100 metros quadrados, onde se poderia maturar até 10 toneladas de mel de abelha sem ferrão. E a ideia dela era atender todo o mercado maranhense, né? Todos os produtores que tiver, porque tem muito mel no Maranhão sendo produzido. Acho que o Yuri até, inclusive, obteve alguns aqui. Tem muito mel no Maranhão, né? É só questão de você localizar esses produtores e tem condições suficientes de você ter a possibilidade de ter uma usina dessa. A ideia que era essa usina fosse construída através de financiamento público, essa gestão da usina fosse passada para não uma cooperativa, mas uma associação das comunidades participantes, mas essa usina estaria sob o comando de um empreendedor, né? Seria aberto um edital que um empreendedor assumiria o comando da usina e responsável pela comercialização do produto, né? Então, depois desse processo todo, então ele seria uma pessoa tipo o Yuri, por exemplo, tá? Seria o cara que pegaria todo o processo e teria a capacidade de pegar aquele produto e comercializar, tá? Mas não avançamos, porque bateu exatamente na pandemia, né? Aí eu aposentei as chuteiras, né? Mas deixa para a frase aí, essa etapa para frente. Já estou vendo que o Yuri já está bem avançado numa estratégia, não desse modelo que eu estou falando, mas uma estratégia que permite essa produção do atacado, né? Então, vou deixar falar agora com que ele fale, mostre um pouco dessa sua experiência. Ok? Tá ok, muito bom. Antes de começar, preciso dizer que você foi um dos meus inspiradores a entrar nessa fria, né? Nessa fria? Nessa fria. Tu foi um dos inspiradores e outro inspirador foi o seu Paulo Menezes, que já faleceu. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação, tipo a tua. Já está liberado o meu aí para mostrar? Bora, mano. Então, vamos lá, no slide 1. Tá, então vamos lá. Essa foto aí mostra o meu primeiro dia que eu conheci uma abelha sem ferrão. Isso foi em maio de 2016. Então, deixa eu tomar um pouco de água, estou com uma garganta rouca. Então, em 2016, eu conheci as abelhas sem ferrão através de um anúncio na internet. Aí eu comprei essa caixinha de um rapaz que morava aqui. E a minha intenção inicial não era comercial. Eu achava que eu poderia ter mel na minha varanda, como eu encontrei em algumas pesquisas na internet. Mas, na verdade, não tem. Não tem como a abelha produzir mel na cidade, a não ser em certos casos específicos. Aí o tempo foi passando e eu cheguei a fazer alguns cursos na Embrapa. Por exemplo, foi o meu primeiro curso lá. Depois eu fiz um outro curso também online sobre meliponicultura. E já no meio do ano de 2016, eu conheci um meliponicultor que ele criava abelhas no interior. E ele vendia mel. E eu pedi para ele para fazer uma experiência, para eu comprar 20 litros dele, para ver se eu conseguia vender. Porque eu achei um produto muito bom e que eu achava que poderia ter mercado. Só que ele me ofereceu 100 litros. Então eu topei. Apesar de eu não saber absolutamente nada sobre esse mel, eu topei pegar esses 100 litros final do ano de 2016. Então eu comecei a bolar minhas estratégias para vender esse mel.
Só que no ano de 2017, no início de 2017, em janeiro, vamos passar aqui para a próxima, tá aqui, ó, essa parte aqui sou eu pegando uma parte do mel que eu comprei do rapaz, do meliponicultor. Ele me deu 100 garrafas dessas aí, com 1 litro de mel cada uma, e eu achava que eu fosse pegar isso aí e sair vendendo. Esse mel está fresco. Tá, então, quando foi início de janeiro, eu vi que o mel estava começando a fermentar. Aí eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo com esse mel? Ele tá fermentando. Isso, eu não posso vender o mel desse jeito. Então, eu procurei rapidamente encontrar uma solução para isso. E eu comecei a pesquisar direto na internet, dia e noite, até de madrugada, até achar uma solução. Então, eu não vendi nada, por enquanto. Isso é início de 2017. Vamos para a próxima imagem. Tá aí, 2017. Então, eu encontrei 4 situações que eu poderia usar para tornar esse meu mel comerciável, sem uma aparência feia de fermentação e com a tampa querendo explodir. Então, eu achei essas 4 opções aí, mas eu queria que o mel fosse o mais natural possível. Então, eu escolhi a opção da maturação, que é a opção natural que eu também não conhecia, mas eu fui começando a conhecer e eu gostei da proposta dela, que é uma proposta totalmente natural, sem nenhum tipo de interferência que alterasse nem o sabor, nem a textura, nem nada do mel. Próxima fase, próxima está aqui. Então, nas minhas pesquisas, eu primeiro encontrei uma situação de maturar o mel através de garrafas, onde a gente podia pegar a tampa da garrafa e ficar afrouxando à medida que fosse fermentando. Mas não deu muito certo, porque era um monte de garrafas e eu tinha que fazer todos os dias, estar lá afrouxando as tampinhas, e dava muito trabalho. Então eu tive que procurar uma outra saída. A outra saída que eu encontrei eu pensei como é que o pessoal do interior conserva o mel, que é um modo tradicional, que é através de rolhas, que seria um airlock natural, a rolha de buriti. Só que também não ficou muito boa. Ficou nessa situação que as garrafas, ó. Então, depois de um mês, as garrafas estavam assim, não tinha mais a questão do gás ficar preso dentro da garrafa, de eu ficar abrindo, mas ficou com essa aparência feia. Quer dizer, essa espuma aí, apesar de ser natural do mel, mas o cliente que vai comprar um negócio desse, ele vai dizer, esse mel está estragado, eu não quero isso. Então, com o tempo eu fui procurando outras saídas. E eu acabei chegando na saída... essa aqui é uma foto que logo no início eu armazenava o mel dentro do meu guarda-roupa. Nesse closet aí, e vocês podem ver que eles já estão... Cada um está com a sua rolha, mas a aparência também não está boa. Então eu passei para a próxima etapa, que foi fazer a maturação em baldes. Eu tinha esses 100 litros, mas eu precisava comprar os baldes para fazer a maturação. E eu achei que eu não deveria fazer como a maioria das pessoas fazem, que é comprar um balde de suco, um balde de manteiga, de margarina, e colocar o mel lá dentro. Eu pensei já numa aparência profissional. E essa aparência profissional é você usar um balde que é específico para alimento e que seja virgem. Então eu comprei esse lote no atacado da fábrica, aí acho que tem 40 baldes. Eu acho que eu não usei nem um quarto disso na primeira etapa. Então eu passei a usar esses baldes como maturador. Já nessa situação, ó, eu tirei a rolha que eu estava usando na garrafa e comecei a colocar no balde. Então, eu poderia ter usado um airlock, que é o que geralmente as pessoas fazem na questão da fermentação de cerveja, que foi de onde eu tirei essa minha ideia. Mas eu preferi usar a rolha porque é um negócio que é extremamente barato, que a gente consegue aqui, é muito abundante e faz o mesmo efeito. Então eu comecei a usar a rolha nesses meus baldes. Essa aí já é uma produção de 2017, onde eu já tinha
mais mel, além daqueles 100 litros. Aqueles 100 litros iniciais eu consegui vender em 10 meses, passando um monte de sufoco, porque eu não conhecia direito, mas aí eu fui aprendendo e consegui vender. E hoje eu faço o meu invase nesse outro balde aqui, que está aqui no lado, que é um balde igual ao outro, de maturação, com a rolha, mas com uma torneira no fundo. Então, aquela parte espumosa fica na superfície e eu retiro o mel por baixo, sem nenhum tipo de espuma, ou com uma aparência feia. Agora, para poder conseguir fazer essa retirada do mel sem que ele crie espuma, tem um método certinho para conseguir fazer, porque senão, se você não souber fazer direito, ele vai espumar e vai criar gás. Mesmo estando maturado, já com 6 meses, ele pode criar gás. Então, a gente tem que ter uma técnicazinha para tirar esse mel desse balde sem que ele faça espuma. Vamos ver o próximo. Esse aqui, Cristiano Menezes, da Embrapa. Então, quando eu comecei a vender o mel, o Cristiano foi um dos caras que me deu apoio lá na Embrapa, aqui de Belém. Vamos para o próximo. Tá, então eu comecei a comercializar o mel, aquele inicial de 2016, a partir somente do mês de maio. Então, quando o mel já estava assim, praticamente estabilizado. E eu comecei primeiro anunciando no Mercado Livre, assim, no varejo. A minha intenção era de começar a fazer o atacado, mas não estava na hora ainda. Então, eu comecei primeiro no varejo, no Mercado Livre, e depois eu fui fazendo anúncios em outros locais, como o MF Rural, que é um site específico de agronegócio, depois no OLX. Comecei a fazer vídeos para o YouTube, anunciei no Marketplace do Mercado Livre e eu comprei o meu domínio próprio, que foi o nativasdopará.com.br. Passando para 2018. Só uma coisa, essas fotos são todas minhas, tá? Não é da internet. Em 2018 eu comecei a ter uma procura por revenda. Então, além de anunciar nesses locais todos aí, algumas pessoas começaram a me procurar para querer revender o mel de outros, são pessoas de outros estados. Inicialmente começou pelo sul do país, mas como eu tinha pouca produção ainda, eu ia vendendo assim de pouquinho, de 5 litros, 10 litros, um preço mais diferenciado. No final dessa minha apresentação, eu vou mostrar a minha evolução na produção. E também em 2018 eu registrei a minha marca, Nativas do Pará, no INPE, então uma marca registrada. E essas duas abelhinhas aí, elas não são não fui eu que criei, foi uma outra pessoa, mas eu comprei dele o direito de usar essas abelhinhas aí comercialmente. Então, a minha marca hoje, ela é essa. Tá, então uma coisa que eu fiz para me diferenciar de qualquer outra pessoa que vendesse mel de abelhas nativas pela internet ou em qualquer lugar, era que eu enviava essa análise que eu mandava fazer na Embrapa. Embrapa Meio Norte. Então, uma análise feita na Embrapa é uma análise digamos assim, de peso, porque a Embrapa é uma instituição séria. Então, para gerar confiança no meu cliente, eu mandava fazer essa análise na Embrapa. E eu mandava fazer o mel, quer dizer, essa análise com o mel já fermentado. Nesse caso aqui, ele tinha quase 4 meses já de fermentação, mel de uruçu cinzenta, que é a tiúba. Uma coisa que tem aqui, que eu não sei se dá para aproximar mais essa imagem, eu acho que não dá. Não dá. Opa, deixa eu voltar aqui. Tá. Então, onde está mostrando aqui o HMF, item HMF, ele está com 2,54. O que é o HMF? Se eu tiver errado, Murilo, por favor, me corrija. Ele é um índice que determina o grau de deterioração do mel. É isso aí? Tá, pode ser isso. Tá, então, quanto menor esse índice, melhor é o mel
mais qualidade ele tem. Então, o nível máximo é até 60. Esse meu está com 2,54. Só um instantinho aqui. Tá, então eu fazia essa análise aí pela Embrapa e eu enviava essas análises para o meu cliente. Tem 2 itens aqui que estão em vermelho, porque essa análise ela é feita baseada no mel de Apis mellifera, que tem algumas diferenças com relação ao mel das abelhas nativas. Mas isso não quer dizer que o mel seja ruim. Essa aqui é uma outra análise já de mel de uruçu amarela. Vocês podem ver que tem mais coisas em vermelho, que são coisas diferentes da Apis mellifera. Mas o mais importante é o HMF, que está 1,75, super baixo. Então é um mel que está com uma qualidade muito boa e ele tem mais ou menos 4 meses de fermentação. Então eu enviava para os meus clientes desse jeito como está aqui. A análise de um lado e do outro lado a explicação de cada item dessa análise. Esses dados que eu coloquei aí foi o que eu consegui pesquisar na época. Pode ter alguma coisa que não seja correta, mas na época foi isso que eu consegui. Então, as pessoas, além de receber o mel, instruções de como deveria usar o mel e instruções de como ela deveria manipular o mel na hora que ela recebesse, ela recebia também essa análise aí, já com as explicações de cada item. Tá, então a partir de 2018 eu parei de comprar, quer dizer, eu parei de só comprar mel dos criadores de abelha sem ferrão. Eu comecei a criar as abelhas. Quer dizer, eu comecei a criar parcerias nos locais onde as abelhas ocorrem. Isso foi em 2 municípios. O município de Tracuateua e o município de São Caetano de Odivelas. Como é que era essa minha parceria? Eu chegava lá nesses locais, procurava uma comunidade onde tivesse bastante mata e procurava alguém que tivesse interesse em ganhar uma renda extra criando abelha sem ferrão. Mesmo que a pessoa nunca tivesse criado, mesmo que não tivesse nenhuma experiência com isso. Então, eu me propunha a emprestar essas abelhas para a pessoa, tanto as abelhas como o meliponário, dar o treinamento de como elas deveriam cuidar dessas abelhas, quer dizer, como fazer o manejo, e toda a assessoria durante o ano todo, para que quando chegasse na época da safra, essa pessoa iria me vender o mel. Quer dizer, ela iria me vender o mel das abelhas que ela está criando, que são minhas, a um preço um pouco mais abaixo do que os outros criadores que já tinham as suas abelhas vendiam. Aí, por que, Yuri, que tu começou a fazer isso? Porque eu comecei a ter uma demanda grande de mel e essa foi uma saída que eu encontrei para que eu pudesse ter uma produção maior, que eu não ficasse só dependendo dos criadores tradicionais. Então, a partir daí eu já comecei nesse tipo de coisa. E esse meliponário que vocês estão vendo aí, isso aí foi eu que desenvolvi. Ele foi projetado especialmente para caber dentro do meu carro, que na época era um Gran Siena, era um carro sedã. Então eu projetei isso aí para que ele fosse, para que eu levasse da minha cidade até o local onde a abelha seria criada, dentro do meu carro, para que ele coubesse todinho lá dentro. Porque eu não tinha caminhonete, não tinha carro grande, e lá nas comunidades era difícil de conseguir madeira. Então eu já levava daqui quer dizer, levava e levo ainda esse meliponário que foi especialmente projetado para caber 2 dentro do meu carro. Cada um deles cabe no máximo 12 caixas de abelha uruçu, caixa de até de 25 por 25. Isso aí eu continuo fazendo até hoje. E também em 2018, uma outra forma que eu encontrei de tentar atrair mais pessoas e atrair mais confiança
foi participar de um concurso nacional de MEs já em 2018. Eu cadastrei esses meus 2 parceiros nesse concurso, que era da AmRio, e, por minha sorte, a gente ganhou na categoria maturado, justamente com os meus 2 MEs, um atrás do outro. O que ganhou foi a de Uruçu Cinzenta, que é a Tiúba, e o outro foi a Uruçu Amarela. E eu ainda cadastrei uma outra pessoa, que é do Maranhão, que é meu amigo, e ele ganhou em 3º lugar, no mel de Tiúba. Então, isso aqui já foi mais um modo de eu conseguir conquistar mais uma confiança do cliente. Quando eu comecei a vender esse tipo de mel, eu podia dizer que 9 entre 10 pessoas falavam assim: esse mel é verdadeiro mesmo? Esse mel é puro mesmo? Eu dizia: é puro mesmo, mas por que esse mel é de abelha sem ferrão? Tu tirou o ferrão das abelhas? Não, eu não tirei o ferrão, elas são assim mesmo. Então isso aí perdurou durante 2 anos, que foi o tempo até 2018 que eu procurei o máximo possível conquistar a confiança dos clientes. Já a partir de 2018, essas perguntas elas já caíram muito e hoje praticamente ninguém me pergunta mais isso. Essa aqui é 2019. Tá, então a partir de 2019 eu comecei a fazer uma parceria com o Cristiano Menezes, ele representando a Embrapa, e com a esposa dele, que era uma parceria mais ou menos assim. Eu forneço o mel para eles a um custo mais baixo do que eu forneço para outras pessoas, e eles fazem a divulgação da minha marca em exposições pelo país e fora do país. Então, nesse caso aí, foi uma exposição em Olambra, em São Paulo. Essa aqui foi uma outra exposição, foi a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ele já ia levando para lá. E, além dessas, teve outras exposições que eles levaram mel. Isso aqui eu já mostrei, parte de revenda. Vamos para 2020. 2020 estourou a pandemia. Bom, para a grande maioria das pessoas desse país foi uma situação muito complicada. Para mim também, eu perdi muitos amigos queridos, mas foi uma época que a venda de mel ela estourou, porque as pessoas não sabiam que tipo de remédio usar para se prevenir, então era uma loucura total e elas começaram a comprar mel de mim. E eu também comecei a ter uma certa procura por cera de abelha pura, cera de abelhas nativas, de Uruçu. Então eu comecei a retirar a cera das melgueiras, processar e transformar em barra. Mas eu só fiz isso a partir de 2019, na nossa última tirada de mel. Então a gente escolhia o mel durante o ano todo e na última tirada a gente retirava por exemplo, caixa que tinha 2 melgueiras ou mais, a gente retirava toda a cera das melgueiras excedentes e da melgueira que iria ficar na caixa a gente deixava só metade. E a gente faz assim até hoje. Não rende muita cera, mas eu consigo atender uma boa parte das pessoas que me procuram. Então aqui eu faço desse jeito, derreto a cera no micro-ondas e boto nessas embalagens aqui e faço a barra de 500 gramas. Essa imagem mostra como é que eu envio o mel para os meus clientes de vários estados, as garrafas com as suas tampas. Esse saquinho aí do lado, cada um tem uma rolha para que a pessoa use na garrafa, se for necessário, não é obrigatório ela usar. E essa instruçãozinha aí de como que ela deve proceder ao receber o mel. Então tem uma instrução, se por acaso o mel chegar, quer dizer, quando ela abrir a garrafa, se ele fizer espuma, se soltar gás, aí explica como ela deve proceder para que evite que essa espuma
transborde e derrame tudo. E na lateral da garrafa tem uma explicação de como conservar o mel. Também em 2020 eu comecei a tornar realidade a minha sede, a sede da Nativa do Pará. Essa é a planta baixa, do lado esquerdo é o depósito, onde eu armazeno os baldes e tudo mais. No centro é o estoque, onde devem ficar os baldes. E no lado direito é o invase e o processamento da cera. Então vocês vão me perguntar, bom, Yuri, por que tu optou por baldes e não um tanque grande com mel? Porque assim, eu pensei o seguinte, eu não trabalho só com a uruçu amarela, eu trabalho com várias outras espécies. Primeiro foi quer dizer, eu não trabalho só com a uruçu cinzenta, que é a tiúba. Primeiro eu comecei com ela, aí já entrou depois a uruçu amarela, depois já veio outras espécies, como a mumbuca agora, a abelha canudo, e também tem mais uma que é uma abelha mosquito, que também chamam de mirim. E eu achei por bem, cada local que eu colho o mel, fazer um lote separado, e não depois juntar todo mundo só num local. Fazendo isso, eu consigo ter uma identidade, digamos, para cada local. Um mel um pouco mais claro, um mel um pouco mais escuro, um pouco mais doce, um pouco mais azedo. E hoje eu tenho clientes que me pedem isso. Ah, Yuri, tu tem um mel um pouco mais claro, tu tem um mel um pouco mais escuro, tem um mel um pouco mais azedo? Eu digo, tenho. Então eu consigo ter uma variedade numa mesma espécie. Aqui é a parte do invase, ainda não está finalizada, eu só consegui finalizar a parte do depósito e do armazenamento. Essa parte aqui está prestes a ser terminada. Eu não consegui terminar por causa da pandemia, que me deu muito trabalho vendendo mel e eu não conseguia parar para nada. Essa outra parte aqui seria a parte onde eu ia processar a cera. Também eu devo terminar esse ano. Vamos ver 2021 em diante. Essa foto aqui são das minhas caixas que eu armazeno e eu vou distribuindo para os meus parceiros durante o ano. Ou então eu faço alguma troca, digamos, o cara me oferece uma colmeia, quer dizer, ele me fornece uma caixa com abelha dentro e eu dou uma caixa vazia para ele fazer uma outra, quer dizer, para ele botar outras abelhas dentro dessa caixa. E também elas servem para minha produção própria. Esse é o meu depósito, onde eu armazeno os meus baldes. Se vocês perceberem, uma parte está com rolha e outra parte está sem rolha. A parte que está com rolha é a da africanizada, que eu não produzo, mas eu compro dos meus parceiros. É uma parte do que eu vendo é de africanizada, porque é um mel barato e um pouco mais fácil de conseguir vender. E o restante é o mel de abelhas nativas. Aí nesse monte de balde tem uruçu cinzenta, tem uruçu amarela, tem canudo e tem mumbuca. Aqui outro prêmio que a gente ganhou já em 2021. Eu participei de novo daquele concurso nacional da AmiRio. Dessa vez foram 73 amostras de 13 estados e eu inscrevi essa minha parceira aí, que é a Geise. Ela cria as minhas abelhas na casa dela e, por minha sorte, a gente faturou esse prêmio aí, o prêmio geral de mel campeão nacional. Então, eu tenho já na minha conta 2 prêmios nacionais. E aqui vocês percebem aqui, vou falar sobre números. Isso aí são os números que quanto eu gastei em cada ano investindo apenas no mel. E esses valores que estão aí é só no mel quer dizer, são todos os mel, tanto a africanizada quanto abelhas nativas, é o valor total. Então eu comecei a trabalhar com mel, a minha primeira safra foi 2016, 2017, quando eu iniciei, que eu não sabia nada. Eu fiz um investimento inicial de R$4.000.
onde eu peguei 100 litros de uruçu amarela, de cinzenta, e 20 de uruçu amarela. Na próxima safra, 2017-2018, eu já investi 11 mil. A minha produção já passou de 100 para 197 e de amarela foi para 27 litros. 2018 foi quando eu comecei já a ter a minha criação própria, naquele sistema que eu falei. A pessoa cria as minhas abelhas no local onde ela mora. Então, em 2018, eu já fiz um investimento de 20 mil. A minha produção passou para 496 litros de cinzenta e 44 de amarela. 2019, 2020, já investi 25 mil. A produção de cinzenta caiu um pouco, foi para 412. E de amarela foi para 79. 2020 e 2021, investi 44 mil. A produção foi para 430 de cinzenta e 90 de amarela. Aí aqui, já 2021, já entrou o mel de canudo, 5 litros já inicialmente. E depois eu comecei a comercializar a cera, que foi com 5 quilos. E aqui do lado direito, que eu não falei ainda, onde está parceiros, são quando eu comecei a parceria com as pessoas desses 2 municípios. 2021, 2022, eu já investi 53 mil. O mel de cinzenta passou para 740 e o mel de amarela foi para 90,5. De novo, 5 de canudo e já consegui 13 quilos de cera. 2022, 2023, que é a última safra, já investi 65 mil. A minha produção de cinzenta foi para 860 e a de uruçu amarela foi para 200. De canudo passou para 26. Entrou agora o mel de mumbuca, que é a Cephalotrigona femorata, 17 litros, e já consegui 13 quilos de cera. Então, no total, hoje eu tenho 6 parceiros no município de São Caetano de Odivelas e 15 no município de Tracoateua. Desses parceiros, nem todos eles criam as minhas abelhas. Uma parte cria, outra parte não. E aqui um pouco mais embaixo tem valores mais ou menos de quanto cada espécie produz por ano. A cinzenta até 7,5 litros, a uruçu amarela 4,5 litros, a canudo 2 e a mumbuca até 6. Só um instantinho, por favor. Vamos lá. Então aqui é um exemplo de meliponário meu. E do lado direito, o meu invase. Todo o mel ele é pesado. Então, eu vendo através de peso, então eu procuro manter eu procuro manter a garrafa toda no mesmo nível. Então, eu não vendo um mel mais em cima, outro mel um pouco mais embaixo, fica tudo na mesma situação. E aqui embaixo, quer dizer, esse último vídeo... essa última foto é a parte final. Essa é a minha filha e ela está me ajudando aí a preencher os rótulos. Em cima da garrafa tem, quer dizer, em cima da mesa tem algumas rolhas e também tem as garrafas aí de mel de uruçu amarela. Agora eu vou falar assim rapidamente como que eu destino essa produção toda desse mel. Então eu posso dizer que hoje 85% do que eu produzo e do que eu compro também, porque uma parte eu compro, ela é para revendedores, tanto da minha cidade quanto para revendedores de outros estados. E os 15% restante é para venda para consumidor final. Então, desde o início, quer dizer, desde que eu peguei aquele 100 litros de mel, a minha intenção era vender o máximo possível para o máximo de pessoas possíveis. Então, o que me fez conseguir isso foi ter um preço competitivo na minha área, que eu acho que está competitivo ainda, porque eu procuro aumentar o mínimo possível. E a cada ano, como vocês perceberam aí, os meus investimentos eles vêm crescendo. E aqueles números são só do que eu gastei com mel. Fora aquilo lá, eu tenho outros gastos, como, por exemplo, eu compro as caixas com as abelhas. Eu não faço captura, porque se eu for capturar, eu não vou crescer nunca. Então,
os meus parceiros que têm abelhas, eu digo, olha, eu quero encomendar tantas caixas para esse ano. Aí o ano vai passando e ele vai formando novas colônias, e quando chega a época que eu quero, ele me vende essas caixas. Além do que eu faço divisão das minhas. Então, se eu for dar o valor total que eu gastei nessa última safra, eu gastei cerca de 75 mil, já incluindo tudo. Então, todo esse recurso ele é próprio. Então, eu acho que é um valor considerável para uma pessoa que faz um serviço sozinho. Eu já estou quase querendo arrumar um outro sócio para me liberar um pouco, mas que eu estou muito cansado. Eu não descanso nem um dia da semana. Então, o que eu queria falar era isso. Eu espero que tenha sido claro. Quem quiser fazer pergunta, pode perguntar. Obrigado. Muito bom, Yuri. Olha, muito bom, viu? Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Eu acho que você teve coragem. É aquela história, né? Tudo leva um tempo, né? Você vai amadurecendo, vai aos poucos crescendo, né? E agora você está aí, né? Sendo referência nacional aí. E tem muito, assim, se for pensar em termos de produção, tem muita produção aí no mercado para ser disponibilizada. Entendeu? E as pessoas precisam comprar, precisam saber exatamente que tem onde obter, né? Porque, na verdade, nós precisamos pensar na questão, como eu já falei, tem N comunidades que produzem, as pessoas não têm como escoar essa produção, né? E você está fazendo esse papel, né? Essa questão de fomentar a criação nessas comunidades, apoiar, isso é excelente, é sensacional, né? E é uma coisa engraçada, né? É uma coisa, como eu já falei, né? É um outro tempo, né? A Meliponina encerrou em 2019 e você começou a subir, né, com essa outra pegada aí que a gente sempre tem falado que a coisa tem que ser por aí, entendeu? Vou ver se alguém tem alguma pergunta. Quer fazer alguma pergunta, Guilherme? Não, só fazer um comentário e que assim é maravilhoso a gente ver o negócio como do Yuri escalando, né? E a gente saber que é isso, é multiplicando mais abelhas e mais polinizadores, né? Valorizando aí o produto da nossa biodiversidade. E tá de parabéns o Yuri, muito, muito inspirador mesmo aí a história dele, e muita coragem e muita capacidade também, né? Muita capacidade e força de vontade de ir atrás e de fazer sempre o melhor. Tá de parabéns aí, Yuri. Tem o Vieira da Mota tem uma pergunta para você. Yuri, nos diga como faz ao tirar o mel dos baldes depois de maturado para não sair a espuma e sujar o mel. É o macete que você falou que tem. Ah, tá. Bom, Vieira, né? Vieira, se tu gosta de tomar uma cervejinha, então é a mesma coisa que você pegar uma cerveja e colocar no copo para que ela não espume. Então você vira o copo aqui, ó. Você vira e vai derramando aqui devagarinho. Então tem que escorrer pela lateral e vai enchendo assim. Aí depois você vai virando de pouquinho até chegar no ponto. Porque se o mel cair direto no fundo, ele vai espumar. Isso é certo. Eu vou puxar a orelha do Vieira, porque eu falei isso no curso também lá, e eu acho que ele não prestou atenção. Tá? Tem aqui o André. O André mandou parabéns para você. O Adailton vai puxar a sua orelha. Yuri, paga o salário para sua filha, rapaz. O Adailton puxando a sua orelha aí. Olha só, ela ganha mesada, ela ganha 150 por mês. Tá certo, tá certo. O Vismar manda parabéns para você. Florismar, fantástico seu trabalho, Yuri. Parabéns. A Florismar eu conheço, ela é minha cliente. O Sueli, acho que já viu o mel nativo do Pará à venda aqui em Brasília, na feira. Já. Aí em Brasília tem duas pessoas, quer dizer, tem uma que
que compra e tem uma que comprava, mas ela parou de comprar, não sei por quê. Tem aqui do Vieira de novo aqui, grande trabalho feito de uma forma perfeita. Parabéns. Outro da Dailton. Precisamos ter essa visão comercial e essa determinação de fazer os produtos da abelha um negócio rentável. Isso. Quer fazer um comentário? Deixa eu fazer um comentário aqui, o Murilo. É que uma das coisas que eu acho que até que o Yuri está despontando no mercado é porque é muito difícil você encontrar o mel maturado para vender, né? É muito difícil você encontrar o mel maturado para vender de abelha sem ferrão. Então, eu acho que esse trabalho do Yuri aí é fundamental mesmo. E é isso aí, por isso que a gente acaba comprando dele. Porque, né, o que a gente quer é isso, quando a gente está revendendo e tal, a gente quer um produto que esteja pronto para a gente revender, né, vazar e revender, e não comprar o produto e ficar 6 meses com ele em casa, maturando, né, a gente quer já o produto maturado. Mas isso eu acho que até tem que, sei lá, tem que trabalhar uma conscientização com os meliponicultores, os produtores, para de repente, para eles começarem a investir mais nesse processo, né, da maturação, para vender para a gente maturado já também, né? Uma coisa que, como eu já falei, a Meliponina não fazia, né? Entendeu? Não vendia mel in natura, né? Só maturado. É só maturado, mas não vendia assim essa quantidade. A gente vendia para alguns chefes de cozinha, alguns restaurantes, bem quantidade pequena, entendeu? Mas o pessoal procurava muito para comprar, para revender, sabe? O doce é caro. Se você for vender, vai ficar muito caro. Então, não tinha preço conta para revenda, entendeu? E ele está fazendo isso, né? Isso é legal. Olha, deixa eu falar mais umas coisas que eu não falei. Hoje eu tenho 21 parceiros em 2 municípios. Eu poderia ter mais, porque antes, quando eu comecei a procurar parceiros em 2018, eu ia atrás das pessoas e eu levei muito não do cara que mora lá numa comunidade carente, que vive só de auxílio do governo. Aí dizer, não, eu não quero, tá bom assim como tá. Aí tá bom. Então, nesse início, eu levei muitos nãos de quem poderia ter se beneficiado em ganhar uma renda extra. Mas hoje em dia, isso aí assim mudou completamente. Hoje tem mais gente me pedindo parceria do que eu dou conta. Então, eu não consigo arrumar a quantidade de abelhas para todas as pessoas que me pedem parceria. E justamente nesses locais onde as abelhas ocorrem. Se eu conseguisse ter as abelhas suficientes, eu teria uma produção maior. Agora, uma outra coisa também que é difícil é de lidar com toda essa gente, porque nem tudo são flores, são 21 cabeças, cada um tem uma vontade, cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas expectativas, e eu tenho que conseguir lidar com todas essas pessoas de um modo respeitoso e que elas fiquem minhas amigas, que a gente não tenha nenhum tipo de desentendimento. E outra coisa também, que para eu chegar hoje, eu penei muito, quer dizer, para eu chegar como eu estou hoje, eu não vou dizer que eu sou um super produtor, mas do que eu comecei lá investindo 4 mil, para hoje estou investindo 75 mil nessa safra passada, eu passei por muitos maus bocados. Nem todos os locais onde eu fui fazer experiência, eles deram certo. A maioria não deu certo. Até eu conseguir achar os locais exatos, onde tivesse produção boa, demorou 2 anos. Mas por conta das pessoas ou do local, do ambiente que não favorecia a produção do mel? De tudo. De tudo. Por exemplo,
entre 2018 e 2020, que foi a época que eu não, quer dizer, eu comecei a fazer parcerias em 2018. Primeiro eu comecei a tentar criar as abelhas em áreas próximas a Belém, áreas de muita mata, só mata nativa. Você chegava lá, assim, era uma mata gigante, só mata, mais nada. E aí, a Uruçu cinzenta produziu alguma coisa? Não, elas não morreram, mas elas chegaram próximas a morrer de fome na mata lá no Pará, próximo a Belém. Então, por que acontece isso? Por que as abelhas não estão se dando bem? Até eu começar a descobrir os motivos disso, eu penei muito. Além dessa questão da mata não ser adequada, eu também, nesse município de São Caetano de Odivelas, que eu falei aí, onde eu tenho parceiros hoje, lá é um município dominado pela apicultura. Então tem apiário em tudo que é canto. E eu só fui descobrir isso depois que eu já tinha colocado lá 60 caixas de abelha. E aí o que foi que aconteceu? Elas começaram a morrer de fome, estando lá no meio do mato. Aí, que diabo é isso? Como é que pode estar morrendo as abelhas? Aí que eu fui descobrir já com 1 ano, aqui perto está cheio de apiário, tem 100 caixas aqui perto. Pelo amor de Deus, assim não tem condições. Olha, uma competição, uma deslocamento de nicho. Aí eu tive que tirar essas abelhas, levar para outro município. Eu tirei praticamente tudo de lá. Comecei a procurar outros locais nesse município onde não tivesse apiário. E hoje lá eu tenho 6 parceiros. Não tem apiário perto, mas tem a Apis na mata. Por quê? Porque lá eles não se preocupam em evitar que a Apis faça enxameação. Elas vão enxameando para tudo que é canto. Então, eu tenho uma produção lá que ela não é grande, justamente por causa da Apis. Agora, no outro município de Trapateua, que é onde eu tenho 16 parceiros, a mentalidade das pessoas lá é outra. Lá também tem apicultor que é meliponicultor. Só que eles não criam as abelhas juntas. A Apis tem o seu local e a Uruçu tem o seu local. Elas são criadas distantes umas das outras. Se por acaso enxameia uma Apis num local onde tem Uruçu, alguém vai lá, retira ela de lá e leva para o local de Apis. Então, assim a gente consegue ter uma produção boa de Uruçu no mesmo município onde se cria Apis. Uma outra coisa que também dificulta muito a minha vida é o desmatamento. Nos 2 municípios. Primeiro no de São Caetano de Odivelas, onde eu tinha lá umas 30 caixas numa área, em frente a uma mata, e o dono desse terreno devastou tudo. Aí derrubou 100% do terreno dele. Aí acabou a alimentação das abelhas. Aí eu tive que passar para outro local. Lá em Trapateua, que é onde vem a minha produção principal, também tem essa questão do desmatamento, mas é menos. Então, vários fatores influenciam para que eu tenha uma produção ou não. Então, uma coisa que eu queria falar para quem cria abelha na cidade, pensando que ele vai ter uma produção de mel, isso é muito pouco provável, porque vai depender da espécie da abelha e da vegetação que você tem nessa área. No meu caso, que comecei pensando em ter uma produção de mel na minha casa, como eu vi em vários vídeos, você vai ter uma produção de mel na sua casa, você vai criar abelha, você vai ter própolis, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Eu não consegui isso na prática, e com o tempo eu aprendi que, no meu caso, não dá certo. Pode ter mel? Pode, mas vai ser mel de xarope, porque mel floral é praticamente impossível, a não ser que você tenha a abelha da sua região, na sua área próxima tenha a mata própria, aí sim ela vai produzir alguma coisa.
mas eu acho muito pouco provável de alguém ter mel floral na sua casa, num apartamento no centro da cidade. Tem muita gente que começa a criação de abelha procurando isso, né? O que é o mel, o que é o mel, o que é o mel. Mas realmente tem que ser repensado isso, né? E, como o Yuri falou. E uma outra consideração é essa questão do deslocamento, né? Da apis mellifera em relação às abelhas nativas, né? Que é muito interessante essa experiência do Yuri, né? E muito triste a gente ver que cada vez que há um incentivo enorme, né? Por parte governamental para a criação de apis e para a abelha sem ferrão a gente não tem praticamente nada, né, de incentivo desse tipo de produção, e que acaba até esse incentivo para a apicultura acaba dificultando, como no caso do Yuri aí, né, que teve que deslocar os seus enxames aí por conta do local que já é dominado por uma espécie exótica e invasora, né. Eu vou aproveitar, vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, vou divulgar o meu curso de conservação de abelha, que eu acho que é o único curso de conservação de abelha que tem no Brasil, que exatamente permite fazer esse tipo de percepção que o Yuri teve sobre esses impactos que pode gerar quando você vai criar uma abelha numa região, né? Que mais é para biólogo, né? Então, você precisa capacitar as pessoas para fazer esse tipo de avaliação, para não cair nessas furadas de projeto de criação, de repente topa com essas paradas aí. Que tem a questão da abelha africanizada que está lá, e tem a questão de que o próprio ambiente não permite fazer a criação, fazer produção para criar as abelhas, e você acaba caindo no cavalo. Tem algumas colocações aqui, Yuri, que você ouvisse ainda, que o pessoal está fazendo aqui, para fazer desfeitas com ele, né, que eles estão fazendo comentário. Então, vamos voltar aqui, o Adailton está insistindo aqui em algumas colocações, que precisamos ter essa visão comercial e essa determinação de fazer dos pousos das abelhas um negócio rendável. Bom, tá aí o Yuri para servir de referência aí também. Temos o Luca. Comprei o mel de uva do Yuri e é sensacional, todo mundo gosta. Aí, Luca, ó, Yuri. Já tem um cliente seu aí, ó. O Maria Barroso Santos, parabéns. Outra do Luca. Tenho curiosidade em relação ao mel de uruçu amarela. É verdade que ele é difícil de cristalizar depois da maturação? Você sabe alguma coisa sobre isso? Olha, sei. Eu já fiz a experiência de colocar todos os médios na geladeira, inclusive o da uruçu amarela. Eu deixei vários meses na geladeira e ele não cristalizou. E o da uruçu cinzenta, ele cristaliza rápido. Ele fica com uma aparência toda branca. Mas o da amarela, não. Ele não cristaliza. Mas colocar na geladeira, você está destruindo o mel. Deixa ele fora, porque o lugar dele é fora, num local quentinho e escurinho. Tem uma coisa que você falou, inclusive, que na região lá de Belágua, eu não sei se é essa mesma uruçu, né? Lá é Melipona flavolineata. É uma uruçu amarela também. Essa mesma que eu crio. O que você vê dentro do pote, dentro da colônia, você vê cristalização dentro do pote. Mas cristais, isso... não é essa coisa que você fala que fica todo esbranquiçado, é cristais transparentes, entendeu? Ficam pedaços de cristais dentro do pote. Pois é, isso aí eu acho que pode acontecer se o mel não for novo, se ele já tiver um tempo lá. Porque, como eu já te mostrei lá no WhatsApp, existe essa possibilidade do mel cristalizar na superfície, na parte da espuma, ele fica tipo um chips bem fininho de cristais. Deixa eu ver aqui o Vieira. O Vieira de novo aqui, ó. Sobre a explicação que você deu da emborcação lá do balde. Ok, entendi em relação ao ar, mas o que eu perguntei não é isso. O que eu quero saber é das borras que ficam no final do balde. Você vai tirar o mel do balde? Como é que você faz com aquela...
Mas a borra não fica no final, fica em cima, né? Isso, então a espuma, ou que tu chama de borra, que eu acho que é, né? É o que fica na superfície do mel. À medida que eu vou tirando o mel do balde, eu vou inclinando ele até o ponto de chegar próximo dessa espuma. Só que aí eu não deixo ela descer. Não é torneiro lá embaixo ou não? Não tem torneiro embaixo? Do balde? Não, né? Isso. Tem uma torneira. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa mostrar aqui. É a mesma coisa. Digamos que isso aqui é o balde. Aqui está a torneirinha. Aí o mel vai descendo. Sim, Pera lá. Só uma coisa. O balde que fica na fermentação, lá na maturação, não é o mesmo onde eu coloco a torneira. É outro. Quer dizer, aquele balde onde está com a fermentação cheio de espuma, antes de eu transferir esse mel pro balde que tem torneira, eu removo toda aquela espuma e aí depois transfiro pro balde que tem torneira. Vai formar espuma aqui, mas essa espuma que vai se formar aqui em cima, depois, ela vai se dissolver com o tempo. Porque não é a espuma da maturação, é a espuma da oxigenação que gerou lá quando a gente derramou o mel. Quer dizer, aí essa espuma que está aqui embaixo, ela vai subir, vai ficar toda aqui em cima e ela vai se dissolver com o tempo. Então não vai ter praticamente espuma nenhuma aqui. Aquela borra que fica no balde, eu removo ela antes de passar para o mel, pro balde com torneira. E esse balde que está com torneira, ele fica praticamente sem espuma nenhuma. Aí, à medida que o mel vai descendo aqui, eu vou virando ele aqui, ó, viro até... Aí, quando ele está bem aqui embaixo, eu já evito de transferir ele para cá, quer dizer, de tirar ele pela torneirinha. Mas esse resto que sobra aqui, eu não jogo fora. Eu já aproveito ele para o próximo balde. Eu pego esse restante aqui e boto no próximo balde com torneira. Então, eu não perco praticamente nada. Deu para entender? Vamos ver aqui, o Tiago Bernabé. Muito bom, Yuri. Sua história está vestindo para muitas pessoas. Vamos ver aqui o Davi Pereira. Boa noite, Yuri. Sou aluno do Cristiano aqui em Jaguariúna. Parabéns pelo sucesso. O mel de cinzenta cristalizado é muito nosso preferido aqui. E o de amarelo com pão de queijo. Você come mel cristalizado no pão de queijo? Passa no pão de queijo? Olha, eu acho que ele pega o mel e coloca na geladeira, que ele cristaliza e fica branco. Eu acredito que seja isso. O Douglas pergunta aqui para você. Como é o processo de captação de clientes? Bom, a minha captação de clientes é basicamente eu não vou atrás das pessoas, assim, literalmente. Eu comecei criando as minhas redes sociais, que foi primeiramente pessoal, minha, no YouTube, aí depois eu já criei uma conta no Facebook, depois eu criei uma conta no Instagram, já como Nativas do Pará, e eu vou postando as coisas lá. São postagens que eu procuro fazer de um modo mais profissional possível, imagens de boa qualidade que atraiam a visão das pessoas. E também eu anuncio em vários locais, né? E isso aí vai chamando a atenção das pessoas e elas me procuram. Nem todo mundo que me procura quer comprar o mel, mas quer saber alguma coisa. Então, eu atendo qualquer pessoa que me procura, não importa qual seja o assunto. Eu atendendo bem uma pessoa que me procura, essa pessoa vai falar bem de mim lá na frente. Então, essa pessoa que me procurou pode não comprar, mas outra pode ficar interessada e dizer, opa, aqui tem um cara que vale a pena eu comprar. Aí assim eu posso ganhar um cliente. Como hoje, por exemplo, aqui é uma oportunidade para ver se eu angario alguns clientes, né? Quem sabe? Com certeza, com certeza. Você podia até botar aqui, ó, nessa parte de baixo aí, o contato seu, o telefone, o seu e-mail, tá? Aí Nativos do Pará na frente.
Elvismar Carneiro, na época de inverno, aqui no Sudeste, a temperatura fica abaixo de 28 graus. A maturação deve levar mais tempo? Bom, eu não sou especialista nessa situação, mas eu acredito que sim. Ou também não, porque 28 graus ou 25 graus não chega a ser frio. É uma temperatura agradável. Mas eu não sei dizer, porque aqui a nossa temperatura geralmente é de 30 graus para cima. Talvez no período de inverno muito forte, pode ser que você tenha um certo retardo, né? Também não sei, não. Nunca vi. Os testes que eu vi em laboratório de baixa temperatura não foi feito para chegar no limite final, entendeu? Foi feito um limite bem restrito, não dá para saber. Eu sei o seguinte, que não há diferença muito grande naquele período entre 20 graus e 30 graus. Mas não sei se no final, como é que fica a questão do tempo aí, né? O Adaildo quer outro comentário aqui. Comprei o mel de Uri há uns 2 anos atrás para revender, mas acabei não vendendo. Passei a usar e dar para os amigos. Opa, é isso mesmo, tem que fazer isso, né? Ainda tem umas 15 garrafinhas em casa. Sou peço comerciante. Ele fala isso por malandragem, porque ao mesmo tempo vai criando, entendeu? Vai criando as amizades com esses agrados aí. Eu não sei onde é que escreve aqui na minha tela aqui. Não tem baixo aí de baixo? Você está vendo os comentários? Tem a parte aí de... Eu estou vendo os comentários, mas não tem opção de eu escrever nada. Tem o chat privado. Né? Pera lá, tá aqui. Eu acho que... Não, aqui eu só posso conversar com o pessoal do estúdio. Não tem a opção de eu postar aqui para as pessoas me verem. Parabéns, Yuri. Belíssimo trabalho. Sucesso com as abelhas. Isso aqui tem o Luca de novo aqui. Está falando da questão dos MEs lá, dos agrados lá. O Adaildo de novo. A validade que o Yuri colocou naquele lote que eu comprei era de 2 anos. Eu não estou nem aí para a validade, porque eu estou consumindo normalmente. Aí, Guilherme. Essa validade de validade é relativo. Não tem muito essa coisa de prazo de validade, não. Só uma coisa, deixa eu mostrar aqui. Quem não conhece o Buriti, é isso aqui, ó. É o galho do Buriti. Então, a gente usa essa parte de dentro. Faz um corte aqui, elimina a parte de fora e usa essa parte como a rolha. E aí fica desse jeito. Tem uma pergunta do Vieira aqui, ó. Outra pergunta. Qual o percentual de clientes na venda direta e na revenda? 85% é revenda e 15% é consumidor final. Tem uma pergunta da Sueli aqui. Muito obrigado, Yuri, pela sua disponibilidade, divulgar sua experiência e seu conhecimento. Outro Adaildo. Parabéns, Murilo, por fazer a experiência do Guilherme, do Yuri e a da Meliponina. Bom, eu acho que foi muito bom, né? Cadê o Guilherme para a despedida? O Guilherme sumiu, resolveu fazer as coisas tudo ao mesmo tempo. Né? Tá sem som? Tá sem som? Ainda? Agora sim. Desculpa aí, eu caí aqui. Peguei um cara na boca da botija fazendo alguma coisa aí. Tá? Ô, gente. Agradeço aí, Murilo, a oportunidade de participar, o convite, de compartilhar a minha singela pseudo-experiência com maturação, né, perto da experiência de vocês aí, de você que é o precursor da maturação do mel no Brasil, e do Yuri, que hoje é uma referência aí em maturação, em qualidade, em quantidade, né? Agradeço muito. E aprendi bastante durante o curso aí, do curso de maturação do mel, maturação e seus segredos. Recomendo para todos que querem começar aí a se enveredar por essa área da maturação do mel, que faça esse curso do Murilo aí, que vale muito a pena. Aliás, puxando sardinha de novo,
né? Vai ter outro curso de processamento de produtos das abelhas. Fazer sabonete, fazer pólen seco, fazer pomada dermatológica. Vamos estar preparando também, já vai estar aí disponível também. Né? E aí, Yuri? Também. Beleza. Né? Eu preciso divulgar o de conservação de abelha. Nós precisamos de ter gente nesse ramo aí. Bora, Yuri, beleza, bora. Yuri. Muito obrigado pela sua participação. Gostei muito da sua experiência, do seu projeto, da sua determinação. Né? Essa sua preocupação aí de dar o fomento para os criadores. Acho que foi sensacional, cara. Foi muito bom ter que contar com você aí. Espero aí que a gente continue outras aí, entendeu? No que for possível, ajudar você aí a vender seus produtos. Né? Pode contar comigo também. Né? Porque é importante a gente ampliar o máximo possível as possibilidades para que esses produtores aqui das regiões norte e nordeste consigam escoar sua produção, que é muito grande. O pessoal não tem ideia de como é que essa produção é grande. E eu estou esperando o mel do Yuri acabar de maturar aí, que eu estou precisando, viu, Yuri? A gente tem que fazer um planejamento aí para não ter período de entre-safra, de ter sempre ali um mel maturado ali no ano inteiro. Pois é, só que eu não consigo acompanhar a demanda, é muito grande. Está muito crescente, né? Então isso é bom. Esse ano eu já encomendei 40 caixas para ver se eu consigo dar conta, porque é muita gente querendo. Uhum. E, na verdade, eu acho que deveria até mudar esse termo que a gente usa de mel maturado para mel em maturação. Porque, no meu ponto de vista, eu não sei se eu estou certo, mas a maturação ela é uma coisa que não termina, ela prossegue até o mel perder a validade. O máximo de tempo que eu já deixei um mel aqui comigo foi 3 anos. Então, depois de 2 anos, eu percebi que o sabor dele já está indo para um sabor de licor. E eu acho que ele não está estragado, mas ele está fazendo uma transformação para um produto melhor ainda, só que já tem um teor alcoólico, você já sente. E aí também eu quero agradecer, e eu quero, mais uma vez, eu quero elogiar o Murilo, porque foi um dos caras que foi a minha inspiração nessa minha trajetória aí. Obrigado. Ele e o seu Paulo Menezes, eu nunca vou esquecer, porque foi o Paulo Menezes que me inspirou a investir nas comunidades onde tem a ocorrência das abelhas. E isso é uma coisa que dá muito certo, apesar dos meus fracassos iniciais, mas hoje em dia está tudo indo assim de vento em popa. Que beleza. Obrigado a todo mundo que assistiu aí, valeu. Parabéns, gente. Então, vou botar uma musiquinha para a gente encerrar, tá? Beleza, boa noite, gente. Obrigado. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro para aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango, o bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco vejo as nativas.